Olá! Você é aquele tipo de pessoa que deixa as coisas ruins que passaram lá atrás no seu passado sem influência nenhuma no seu presente? Ou você é aquele tipo de pessoa que continua reclamando de tudo de ruim que aconteceu no passado, hein? Obviamente, seria mais fácil se a gente deixasse tudo que aconteceu de ruim no passado lá no passado, mas infelizmente nem todo mundo é assim, né? Mas se você deixa tudo de ruim do passado que aconteceu lá no passado, sem influência nenhuma na sua vida, indiretamente você já está usando o conceito de inglês do past simple ou passado simples, que a gente vai ver aqui nessa aula. Vale lembrar que o passado simples pode ser dividido em passado simples regular e irregular. Nesta aula, nós vamos falar sobre o passado simples regular, tudo bem? Então, como foi dito, a nossa aula hoje será sobre past simple com os verbos regulares. Vamos lá? Bem, eu sou um fã inveterado de Friends e eu sempre vou tentar dar algum exemplo aqui. Hoje nós temos a nossa querida Mônica, uma das pessoas mais mandonas que nós temos na série, mas não deixa de ser uma personagem muito legal. Nesse caso aqui, nós estamos descrevendo a semana da Mônica toda, durante os 6 dias. Veja aqui, ó. Mônica during 6 days last week. Semana passada, nós tivemos a chance de fazer todos os 6 dias de trabalho da Mônica. Então, no primeiro dia, she cleaned everything. Ela limpou tudo. Depois, she danced like crazy. Ela viu tudo limpo e dançou igual uma louca. Depois, ela decidiu fazer um bolo, baked a cake. Depois, ela já estava irritada e já começou a gritar com todo mundo. She shouted at some people. Gritou, né, com algumas pessoas. Ela foi para o trabalho and worked very hard. Trabalhou duro mesmo. Então, depois o Chandler chegou na casa dela e they talked and laughed. Eles conversaram e riram. A semana, né, da Mônica foi bem agitada, né? No dia de descanso, o nosso querido domingo, ela pegou e não fez nada. Decidiu ficar ali, ó, deitadinha. On Sunday, she rested and watched the movie. Ela descansou e assistiu a um filme. Se ela fez isso no dia de descanso dela, significa que ela não fez isso, porque ela já tinha feito a semana toda. Então, she didn't clean everything. Ela não limpou tudo, que ela já tinha feito. She didn't dance like crazy. Ela não dançou maluca. She didn't bake a cake. Ela não fez um bolo. She didn't shout at some people. Ela não gritou com algumas pessoas. She didn't work hard. Ela não trabalhou duro. E she didn't talk and laugh. Ela não conversou e nem riu. Olha a cara dela descansada. E aí é quando nós pegamos as atividades da Mônica e dividimos. As verdes aqui na esquerda significam as coisas, as atividades que a Mônica fez. E as à direita, azuis, as atividades que a Mônica não fez. E aí é quando eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Durante aqui, ó, o primeiro dia, she cleaned everything. Ela limpou tudo. Percebam como o verbo clean, que é limpar, fica no passado. Um ED. Todos os verbos regulares vão ficar com ED. Inclusive, é como eles terminam aqui, ó. ED, 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 ED. Todos os verbos regulares vão ficar com ED. Por isso, na hora de escrever, não se sinta rogado. Coloque ED. Mas não é sempre, hein? Eu vou explicar algumas regras de ortografia mais à frente. Agora, quando nós estamos dizendo alguma coisa que a Mônica não fez, nós colocamos o didn't, porque ela não fez, e didn't é a contração de did not, e voltamos o verbo para a escrita original dele. She didn't clean. She cleaned, afirmativo. Você vai transferir o verbo para o past simple. Enquanto no negativo, não é o fato de você mudar o clean para o negativo que vai fazer ele negativo no passado. É o fato de você usar o did not. Então, todos eles estão voltando à forma normal, ó. Dance, she didn't dance, bake, she didn't bake, shout, she didn't shout, e assim por diante. Outra coisa que vocês devem saber é que o passado simples, ele tem a ver com ações no passado que lá ficaram. Então, no passado, não tem nenhuma inferência ou resultado no nosso presente, conforme mostra a nossa linha do tempo. Ó.
O presente está aqui, o passado está aqui, é algo que aconteceu aqui, ó. Não tem conexão nenhuma com o presente. Entendeu? Por esse motivo, eu decidi mostrar a tabelinha que nós temos aqui, dizendo I brushed my teeth. Eu escovei os meus dentes. Perceba que o brushed termina com ED e funciona em todas as pessoas, no afirmativo. No negativo, o brushed volta a ser brush, mas ele ganha um didn't antes dele. E é tudo igual em todas as pessoas. I didn't brush my teeth. Eu não escovei os meus dentes. E aí, quando você está fazendo essa pergunta no interrogativo, você inverte e diz, Did I brush my teeth? Eu escovei os meus dentes? Você pode não estar lembrando. Então, você pergunta, meu Deus, eu escovei os meus dentes? Caso a resposta seja positiva, você diz, Yes, I did. Ou não, se for negativa, No, I didn't. O que você tem que prestar atenção é que o did vai estar presente em todos aqui, ó, no afirmativo. Só que a pessoa vai mudar. E o didn't vai estar presente em todos os negativos, mas a pessoa vai mudar. Eu sei que a aula não é de present simple, não é de presente simples, mas eu vou fazer um comparativo. Dá uma olhada aqui embaixo. Quando eu digo, ó, I brush my teeth, eu escovo meus dentes, olha, não aconteceu nada com o verbo. Em compensação, quando eu coloco no passado, ele ganha um ED. I brushed my teeth. Aí o que a gente faz aqui? Ó, no presente, na negativa. Ó, I don't brush my teeth. O que esse don't em amarelo vai virar no passado? Vai para o didn't. I didn't brush my teeth. Lembrando que ó, o azulzinho aqui é só porque ele está no afirmativo. E aí, quando ele vai para o negativo ou interrogativo, ele volta a ser brush. E aí a gente tem o último, o interrogativo. Do I brush my teeth? Eu escovo meus dentes? E aí você passa para o passado. Did. O do vai virar um did. Vai virar Did I brush my teeth? Eu escovei os meus dentes. Então, esse comparativo serve para você perceber as diferenças do present simple, presente simples, para o past simple, passado simples. Beleza. É muito certo dizer que todos os verbos regulares no past simple vão ganhar um ED, mas eles não vão ganhar somente o ED. Então, aqui nós vamos trabalhar algumas spelling rules, algumas regras de ortografia para você escrever. Então, vamos lá. Quando o verbo, olha, já termina com a letrinha E, não tem necessidade de incluir outro E, nós já incluímos o D. Então, aqui, like, gosto, liked, gostei, gostava. Arrive, chegar, arrived, chegou. Próximo. Aqui ele está terminando com P. Mas você tem que contar que nós temos aquela regrinha do CVC, que tem no present simple também. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. E aqui nós temos uma consoante, vogal, consoante. O T, consoante. O O, vogal. O P, consoante. Quando isso acontece, nós duplicamos a última consoante. No caso aqui é o P, ó, vai ter um outro P. E aí nós incluímos o ED. Então, stop, parar. Stop, parou. Mesma coisa para aqui. Rob, roubar. E aí nós temos uma outra regra. Se algum dos verbos terminar com Y e tiver antes deste Y uma consoante antecedendo o Y, igual aqui, ó, study, estudar, tem o D, que é uma consoante. Nesse caso, sendo antecedido por uma consoante, o que nós fazemos? Nós cortamos o Y e incluímos o IED. Por esse motivo, studied vai ficar escrito assim, sem Y no passado. E a gente continua aqui, porque outras palavras que terminam com Y, mas dessa vez elas têm uma vogal precedendo o Y, no caso aqui, ó, play, jogar, o A vai preceder o Y, e o A é uma vogal. Nesse caso, a gente só inclui o ED. Percebeu? Atenção, aqui é uma dica que eu vou dar para vocês sobre a pronúncia, mas a pronúncia dos verbos no passado simples não vão ser tratadas de forma completa aqui. É só uma dica para nós entrarmos numa próxima aula, tudo bem? Quando eu digo aqui, ó, essas sentenças no afirmativo, no passado simples, o que eu vou ter? Os verbos vão para o ED quando eles forem regulares, certo? O work é um verbo regular, ganha um ED.
O return, verbo regular, ganha um AD no passado. O visit, verbo regular, ganha um AD no passado. Mas você não pode simplesmente ler assim, worked. Muitas pessoas leem assim errado. Returned, não. Visited, não. Isso é altamente errado. O que nós fazemos? Eu vou dizer que, mas não vou dizer por que agora. Nesse caso aqui, o work é pronunciado com som de T. Então, vou pronunciar worked. Repete comigo. Worked. O return é dito com som de D. Então, vou dizer returned. Returned. E, finalmente, o visit tem o som de ID. Então, eu vou dizer visit. Visit. Percebeu? Agora, por que isso acontece? Só numa outra aula, tudo bem? Senão vai ficar muito extenso. Então, vamos fazer uma coisa comigo. Eu quero que vocês olhem aqui como que essas sentenças vão ficar quando eu transformá-las no afirmativo, negativo e interrogativo. Qual seria o negativo de My parents worked very hard? Meus pais trabalharam muito pesado. E qual seria o interrogativo disso também? Qual seria o negativo e interrogativo de They returned home early. Eles retornaram cedo para casa. E, finalmente, qual seria o negativo e interrogativo de They visit my grandparents? Eles visitaram os meus avós. Vamos descobrir comigo? Aqui, ó. Enquanto eu tenho no afirmativo passado o verbo sendo transformado com ED, no negativo e no afirmativo, o verbo volta ao normal, volta a ser work. A mesma coisa acontece com return, vai ser return. A mesma coisa acontece com visit, vai ser visit, certo? E eu ganho um didn't também no negativo e ganho um did antes do sujeito no interrogativo. Então, vamos comigo. My parents worked very hard. Meus pais trabalharam muito duro. My parents didn't work very hard. Meus pais não trabalharam muito duro. Did my parents work very hard? Meus pais trabalharam pesado? Continuando. They returned home early. Eles retornaram para casa cedo. They didn't return home early. Eles não retornaram para casa cedo. Did they return home early? Eles retornaram para casa cedo? Continuando. They visit my grandparents. Eles visitaram os meus avós. They didn't visit my grandparents. Eles não visitaram os meus avós. Did they visit my grandparents? Eles visitaram meus avós? É isso. Chegou a hora do nosso desafio e é evidente que você vai analisar as sentenças que estão à esquerda no presente simples. E aí, conforme você já sabe, você vai utilizá-las no passado à direita. Por exemplo, eu digo I use the internet. Eu uso a internet. I use the internet yesterday. Eu usei a internet ontem. Percebam que o ontem, yesterday, vai ser acrescentado ao fim de cada frase para denotar que é o uso do passado. Tudo bem? Então, vou dar um tempinho para vocês analisarem as sentenças à direita, aliás, à esquerda, para depois transformá-las em passado simples à direita. Tudo bem? Let's go! Então, vamos para a correção, moçada? Vamos lá. I use the internet. Eu uso a internet. K. I used the internet yesterday. Eu usei a internet ontem. 1. I watched TV. Eu assisto TV. I watched TV yesterday. Eu assisti TV ontem. Number 2. You listen to the radio. Você escuta o rádio. Did you listen to the radio yesterday? Você escutou o rádio ontem? Number 3. We study English. Nós estudamos inglês. We studied English yesterday. Nós estudamos inglês ontem. Number 4. He doesn't work. Ele não trabalha. He didn't work yesterday. Ele não trabalhou ontem. 5. The film finishes at 5. O filme termina às 5. The film finished at 7 yesterday. O filme terminou às 7 ontem. Number 6. I don't like the film. Eu não gosto do filme. I didn't like the film yesterday. Eu não gostei do filme ontem. Number 7. Does she smoke? Ela fuma.
Did she smoke yesterday? Ela fumou ontem? Next. They play tennis. Eles jogam tênis. They played tennis yesterday. Eles jogaram tênis ontem. Moleza, né? Você nem achou que ia ser tão fácil assim, foi, hein? Sabendo que isso foi melzinho na chupeta, a piece of cake, como nós chamamos algo muito fácil em inglês, eu vim aqui parabenizar vocês, congratulations, por ficarem até o fim dessa aula e principalmente porque vocês vão fazer o que eu vou pedir encarecidamente depois, que é curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, aqueles que precisam aprender inglês e têm aquela dificuldade com o passado simples. Não precisa mais, porque agora essa aula aqui vai ajudar muito vocês. Então, queridos, é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal do YouTube para a gente estar sempre estimulado a fazer vídeos legais para vocês. E é isso. See you all. Kisses. Study English. Have fun. Bye, bye. Damn.